eu acho melhor a gente falar de futebol, sim. Vamos lá, o que interessa, porque tivemos o empate do Corinthians com o Grêmio. Quase que o Corinthians ganhou, gol impedido ali por um pezinho, né, do Giovani, que entrou muito bem no jogo. E ficou no empate o Timão, mas é impressionante, hein, Calçade, porque bastou o Corinthians ficar com um jogador a menos, aí o Corinthians resolveu jogar bola. E foi melhor que o Grêmio com um a menos. Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste também, é porque muda um pouco aquilo que estava acontecendo dentro de campo, porque o Grêmio é obrigado a sair mais, o Grêmio esvazia um pouquinho a marcação, tenta ganhar o jogo, e aí o Corinthians passa a jogar em jogadas mais verticais, bolas esticadas, né? Mas o Corinthians, entra o Giovani no segundo tempo para tentar resolver um problema do Corinthians. O Corinthians teve a sua escalação fisicamente mais forte esse ano. Então ele vem com o meio de campo com o Ranieri, com o Charles, com o Alex Santana. Então um meio de campo muito forte fisicamente, com mais pegada. O Garro para fazer a ligação com os atacantes, e aí Romero e Yuri Alberto. O problema do Corinthians era quando chegava no ataque, ele estava vazio, com o Romero e com o Yuri Alberto. E o que faz no segundo tempo, o Ramon Dias, ele tira o Charles, ele tira também o Yuri Alberto, coloca o Giovani e o Wesley. Então ele ganha mais um atacante. Sim. E ganha um jogador com mais mobilidade, mais luta nesse momento do que o Yuri Alberto, que é o Giovani. Tecnicamente ele é inferior, mas é um cara que conseguiu levar muito perigo para o Grêmio. Numa circunstância que com o Grêmio mais aberto, diferente, entendendo que podia ganhar o jogo e nem justificava ficar lá atrás, porque era um Corinthians com um jogador a menos. E o Ranieri foi expulso justamente. Né? Nada a contestar. Mas é isso, quer dizer, é um Corinthians, você tem que... A análise do Corinthians é de onde ela parte. Se ela parte daquele Corinthians vazio de ideias, de um time que não marcava ninguém, ele melhorou muito. Mas ele mantém, com esse 0-0, a possibilidade de classificação, que é mais difícil, vai ter que jogar em Curitiba contra o Grêmio, mas uma derrota em casa seria muito pior. Mas é um Corinthians a caminho da evolução, está tentando, está flertando com isso. Porém, é o seguinte, se não tiver novos nomes no ataque, aí o torcedor vai sofrer até o final do ano, numa enorme dúvida se fica na primeira divisão ou não. Para o próximo jogo contra o Grêmio, o Corinthians não terá novos nomes no ataque, não dá tempo, vai ter contratação. Mas ele teve no banco essa opção e usou bem hoje. A gente acabou de falar bem do Giovani. Sim. É o caminho para o próximo jogo? Me parece ser um caminho, sim. Primeiramente, boa noite a todos. Então, William, eu vejo as duas equipes, até o momento é semelhante, né? É um momento em que há um mês a gente estava falando de um Corinthians lutando contra o rebaixamento de uma forma até bem complicada, e a gente estava falando do Grêmio mergulhado na zona de rebaixamento. E de uma forma também complicada. Cada um ao seu estilo, cada um à sua maneira, os dois técnicos promoveram mudança. Bom, primeiro uma mudança foi o técnico, né? O Ramon. E do outro lado o Renato promovendo mudanças. E hoje de novo ele jogou com 3 zagueiros. Respondendo a sua pergunta, eu acho, é muito claro que o Corinthians é melhor do que foi há um mês. Sim. Só que ele não é melhor em todos os departamentos. O ataque é no mesmo nível. O Corinthians poderia ter vencido alguns jogos se tivesse ataque melhor. E olha que eu estou falando de um ataque que até fez gol no final de semana com o atacante, o Yuri Alberto, fazendo gol no final de semana. Mas a bola hoje passa mais por ali e não é tão bem endereçada. Quem está lá na frente não consegue fazer os gols. E eu já acho que o Renato tem encontrado soluções rapidamente no Grêmio. O Grêmio, na temporada passada, começa a naufragar e ele reinventa 3 zagueiros que ele tinha testado no jogo contra o Palmeiras. Lembro. E que não foi bem. E que não foi bem, perdeu. E aí ele vai mal, e ele volta com 3 zagueiros. Agora ninguém falava em 3 zagueiros. E ele volta com 3 zagueiros. E ele acerta posicionamento de defesa, ele melhora meio campo com a volta do Vila Sante. E eu acho que se o Corinthians não tem tempo de contratar, o Grêmio contratou. E o Arezzo hoje até perde um gol numa jogada linda do Vila Sante, mas o Arezzo mais cedo ou mais tarde vai ser titular do time. Porque ele oferece algo diferente dentro da área. E eu acho que ele pode ser muito importante. E sobre o ataque, tem muitas mudanças acontecendo também. De posicionamento entre Pavon, Soteldo. Isso mostra claramente um Renato trabalhando.
Eu acho que assim, né, Jean, tem uma diferença, embora o Grêmio também passou em branco, ficou no 0, não fez um bom jogo depois que ficou com um jogador a mais, o Corinthians com um jogador a menos, né? Mas hoje você vê uma diferença de ataque ali, um ataque do Grêmio que parece melhor, que dá mais possibilidades para o Grêmio do que necessariamente esse ataque do Corinthians. Me parece que nesse momento é o calcanhar de Aquiles do Corinthians esse ataque. Sim. Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que é mais pelo rendimento ou pelo não rendimento dos jogadores do Corinthians do que pela falta de opção ou de jogador. Porque a bola chega, né? Acho que assim, a bola chega. Hoje dá para dizer que a bola chega. O Yuri Alberto, de fato, né? E aí eu não sei até quando a gente vai manter também o discurso do Yuri Alberto é um grande jogador, o Yuri Alberto é um grande jogador, e eu tô falando, me incluindo, tá? Porque... É um grande, mas é um bom jogador. Não, mas é que assim, jogador. Ele chega, vamos lembrar o tamanho com que ele chega quando ele é contratado pelo Corinthians. O Corinthians negociou mundos e fundos para trazer o jogador. Exato, e acho que era até justificável, e ele chega com uma expectativa muito grande, e essa expectativa ela não é correspondida, ele tem alguns lampejos, bons momentos e tal, mas... A verdade, né, teve aí seus momentos fazendo gol nessa temporada mesmo, nesse ano mesmo na sequência, mas de fato o rendimento dele na média é muito abaixo do que se esperava, do que se imaginava, é muito abaixo do que dá a entender o valor em que ele custa, né, e custou. Então é um Yuri Alberto muito abaixo, e a gente vai ilustrando isso. E acho que assim, o Wesley é um jogador muito promissor, mas com questões táticas ainda muito claras. Então assim, não é que você não tenha qualidade. O Romero tem limitações indiscutíveis, mas a gente precisa olhar para o que já foi a entrega dele. Então eu acho que, de fato, o rendimento do ataque do Corinthians tem sido muito baixo. E hoje isso vale, inclusive, para o primeiro tempo, porque eu não acho que o Corinthians fez um mau primeiro tempo, olhando para o volume de jogo, para o que produzia, para o que ficou aí, né? Nessas bolas mesmo, sabe? Rondando a área do Grêmio. Se tivesse um ataque mais produtivo, mais eficiente, poderia ter sido uma outra história. Aí vem o segundo tempo, e o segundo tempo, acho que assim, as mudanças feitas pelo Corinthians são mudanças que aconteceriam independentemente da expulsão do Ranieri, uma expulsão indiscutível, sim. Mas elas acabam funcionando muito bem também para o momento pós-expulsão, e acho que isso acabou ajudando demais a fazer com que o Corinthians tivesse o bom rendimento que teve depois da expulsão. Porque você passa a ter jogadores de uma mobilidade muito maior, isso vale, claro, para o Giovani na comparação com o Yuri Alberto, mas vale também para a entrada do Wesley, né? Os três atacantes, que era a ideia no momento da mudança, eles acabam não jogando quase nada juntos, porque a expulsão acaba obrigando uma mudança ali para reforçar o meio-campo. Mas, de fato, acho que assim, o que mais para mim chama atenção nesse jogo é o quanto o Grêmio não conseguiu mandar na partida a partir do momento que ele passou a ter um jogador a mais. E você viu o Renato inconformado sim. Com isso. Porque o Renato fez as mudanças que precisava fazer também. Sim. Mas tem muito mérito do Corinthians nessa história. Mas tem mérito do Corinthians. E um mérito do Corinthians que também não deixou de jogar. E por muito pouco, né? Por milímetros ali, centímetros, poucos centímetros, acaba não vencendo o jogo no que seria um golaço absurdo do Giovani. Daqui a pouco a gente fala sobre esse goleiro aí, que você viu essa defesa, o Neneca, que, olha... Tá jogando muito bem no Corinthians, o pessoal nem lembra mais do Carlos Miguel, hein? Por enquanto, o Neneca vai muito bem. Defesaça ali no primeiro tempo, num segundo lance que ele dá rebote. Depois tá com segurança, tá confiante o Neneca. Vamos falar sobre ele já. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Ramon Dias, daqui a pouco a gente vai ouvir o Renato Gaúcho, daqui a pouco tem tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Tudo isso ainda nesse linha de passe. Fique com a gente, hein? Ô Pedro, eu acho que o torcedor corintiano, tudo bem, empate em casa não é legal, num mata-mata, mas também um 0-0. Então, assim, eu acho que o torcedor corintiano hoje ele consegue olhar para o jogo de volta com um pouco mais de esperança do que se fosse a questão de um mês. William, tudo bem? Tudo. Boa noite, um abraço a você, Marra, Jean, Calçade, quem nos assiste. Eu acho que são dois pontos. O que o Corinthians tenta ser e o que o Corinthians, por sua tradição, poderia ser. Se a gente pega, nessa meia bancada aqui do Linha de Passe, no domingo, acho que o Calçade estava aqui com a gente comentava como é que a derrota para o Galo por 2-1 não era necessariamente um sinal de tragédia, de derrota, de abatimento, de começar a semana mal. E você virar e falar o jogo de ida 0-0, você não conseguiu confirmar um resultado, então você precisa fazer o resultado fora, também não é um sinal negativo. Tinha coisa muito interessante para o torcedor corintiano dormir tranquilo no domingo, e tem coisa para o torcedor corintiano se orgulhar e ficar satisfeito com hoje. Agora, o que você espera de um Corinthians do tamanho do Corinthians
não se conformar com derrota no domingo, é querer fazer um resultado dentro de Itaquera, dentro da Neoquímica, porque o Corinthians sempre foi isso. Mas a gente tem que lembrar o que é o Corinthians, que você fala de um mês. Um mês atrás, o torcedor do Corinthians também não imaginava que hoje ia faltar um detalhe de finalização para você vencer uma partida de ida de mata-mata, que você pode olhar para um mata-mata sul-americano e pensar, olha, pelo que eu estou vendo do Red Bull Bragantino hoje lá contra o Atlético, pelo que eu estou tentando enxergar de evolução até de competição, pode até ser que, dadas as circunstâncias de mata-mata, você avance. O Grêmio joga muito mais bola, ainda que o Renato sim promova mudando, joga muito mais bola para você virar e falar dentro... Muito mais não. Dentro de casa vai ser o Grêmio. Não, então... O Corinthians ele se mantém vivo. E puxando para um mês atrás, eu acho que isso é algum sinal de evolução. É pouco para o que o corintiano quer. O corintiano não quer só se manter vivo. Só que tem coisa interessante. E hoje, a partir da expulsão do Ranieri, que curiosamente deixa o jogo até mais confortável, complicado falar isso, mas o corintiano não queria uma expulsão. O Ranieri não queria uma expulsão. Mas o jogo não ficou desconfortável para o Corinthians. Pelo contrário, o Calçade falando nisso, né? Ficou desconfortável para o Grêmio, que simplesmente não queria jogar. Claro que esperava alguma coisa de um jogador aqui, de um Soteldo dali, mas não queria jogar. Então, eu acho que não tem... Se comparar isso do mês que você falou, tem coisas interessantes. É de se acabar o jogo, lamentar muito o centímetro ali do gol anulado, mas é de olhar e virar e falar. Com um a menos, em nenhum momento o Grêmio parecia que tinha um a mais. Com um a menos, em nenhum momento o Corinthians sofria. Agora, vamos olhar para o outro lado, o Corinthians precisa ser mais. O Corinthians é o Corinthians de segundo tempo que não fica desconfortável muito por transpiração. Tem pouca inspiração no ataque. Quando tem que ter a bola ali no primeiro tempo, rodar, circular, criar, falta. Falta apuro, falta qualidade, falta um trabalho melhor resolvido, mas é opção. Você chamou o Ramon para tentar dar um jeito na casa, respirar, não ser rebaixado e depois olhar para a Copa. Então, o problema é que o ano do Corinthians com o Ramon começa muito depois. Agora, para um mês... O torcedor não tem exatamente uma noite que ele sai de Itaquera, 0-0, que não faz gol, que não se impõe. É muito mais um... Ufa, seguramos. Dava para ter sido muito pior. Eu acho que é um recorte, se você olhar dessas últimas duas partidas que não foram de vitórias, foram recortes dignos, pelo menos. É que as coisas não são, longe disso, friamente calculadas. E um outro ponto é que a gente não viu o final da história. Mas a sensação que passa agora... é que sim, o trabalho do Ramon começa muito tarde. Sim. Por que elas não são friamente calculadas? Porque o Ramon já é o terceiro técnico do ano. Se fosse calculado, né? Claro. Ele seria o primeiro técnico do ano. E o final da história a gente não viu, mas a sensação é muito clara de que com os problemas políticos, administrativos, assim, um técnico maduro, um técnico que não precisa provar muita coisa, ele tem fácil diagnóstico, porque ele também inventa 3 zagueiros no Corinthians que não jogava, né? Sim. O Ramon traz o olhar fica só no campo com o Ramon. E eu acho que, claro, a direção tem que ajudar, né? Permitindo que ele realmente trabalhe só no campo, que ele não tenha que ser chamado para resolver outras questões. Mas a gente está falando claramente de um Corinthians com muito mais esperança do que a gente falava há um tempo. Sim. É diferente. E isso tem nome, é o Ramon, é ele e o Emiliano. Eles melhoraram o ambiente, eles melhoraram o trabalho de jogo, sabe? Eles melhoraram o campo. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente ouve o Ramon, tá? E daqui a pouco a gente ouve também, além do Ramon Dias, a gente vai ouvir o Renato Gaúcho também. Agora sim, Calçado, você estava falando das dificuldades ali na frente, a gente falou um pouquinho também aqui, falamos do Giovani e tal. Então vamos lá. Para o próximo jogo, olhando o que aconteceu hoje, tá? Olhando essa dificuldade ali na frente, olhando o Yuri Alberto que não está funcionando, o Romero que não está funcionando. Como é que o Corinthians tem que entrar nesse próximo jogo contra o Grêmio? Bom, o primeiro ponto é que o centroavante reserva, ele gera menos confiança do que o titular. Estamos falando do Pedro Raul. Sim, né? Naturalmente está na reserva, mas o Pedro Raul não é visto como uma alternativa, tanto que ele não entra no jogo de hoje. Sim. Né? Ele não é visto como um cara que possa complicar a vida de uma linha defensiva. Então, assim, o Corinthians é, nesse setor, bem desprotegido, né? Não consegue jogar. O jogo da volta, ele não tem o Ranieri, mas ele pode ter o Alex Santana, o Charles tem o Rian, ele monta o meio de campo. A expectativa aí, o Corinthians vai jogar com uma expectativa, como tive o Grêmio aqui, que o Corinthians vai jogar fora de casa. Teoricamente, o Grêmio também tem que tomar alguma atitude diante do seu torcedor. Então, ele pode ter um ataque mais rápido, se proteger bem, eu acredito que ele vai se jogar dessa forma e tentar ganhar o jogo do Grêmio. Né? O lado do Grêmio, sim, o Grêmio
O Corinthians está em construção. O Grêmio não é que não está no nível do Corinthians da Não, construção. mas é um time que vai estar se ajeitando também. Porque ele perdeu um jogador que é o símbolo. Sim. Ele tinha o Soares no ano passado, passou a ter o Diego Costa. E sim, é uma referência que o time gira em torno dessa referência. Hoje não teve. E isso faz muita diferença para o Renato, para o sistema, para a ideia de jogo dele. Mas é uma equipe que vem ganhando jogos, que vem, né, já construindo o seu distanciamento ali, vai sair de zona de rebaixamento. Não acredito que vá sofrer com isso, porque tem essa condição. Claro que ao perder o seu centroavante, isso limita bastante o time do Grêmio. Hoje ele ajeitou porque jogou fora de casa. Ele tinha Pavon, Soteldo, a gente viu o Soteldo, né, jogadas no mano a mano, 1 contra 1, ele entorta e ele que gera a situação de gol, que falta alguém para finalizar. Né? Mas vai ser um bom jogo, invertendo um pouquinho a história, que agora o Grêmio vai ter que sair mais para jogar e talvez dê ao Corinthians um pouquinho mais de espaço, que o Corinthians precisa, porque o jogo trabalhado para o centroavante no Corinthians, esse jogo não existe. Então, é engraçado porque, assim, a questão dos centroavantes, né, acho que, assim, os do Grêmio vinham funcionando muito bem. E é uma prova de que o Grêmio tem, ou vinha pelo menos seus bons momentos, criando, produzindo. Esse já foi o problema do Corinthians num determinado momento. Não com o Ramon, mas eu lembro das justificativas quase que gerais, dizendo não dá para pegar no pé do Yuri Alberto no começo da trajetória dele no Corinthians, naquele time que não passava do meio campo. Porque houve um período que foi assim, que você não podia apontar o dedo pro Yuri Alberto e dizer, não faz gol há tantos jogos, porque, cara, qual que era a chance dele fazer gol jogando como centroavante? E ele é um centroavante de fato, né? Claro que hoje em dia não existe mais o cara que fica parado como um poste dentro da área, mas ele é um centroavante de fato, ele não é um jogador de enorme mobilidade, que mexe pra cá, mexe pra lá. A questão é que a discussão sobre o Yuri Alberto, pra mim, ela já não é mais essa, porque o Corinthians já não é um time que não tem um volume de produção ofensiva, ou que tem um volume de produção ofensiva nulo, como foi lá atrás. Hoje já não é assim. Às vezes ele precisa participar mais do jogo, porque o primeiro tempo de hoje mesmo, o Corinthians rodava a bola pela área o tempo todo, o Corinthians estava por ali. Porque tudo bem, você pode dizer, o Corinthians não deu um monte de chance de bola na cabeça para ele cabecear e ele perdeu o gol cara a cara, como já aconteceu em outras oportunidades. Mas quando o Corinthians está jogando no seu campo de ataque, rondando a área, com muito mais posse de bola, você também tem que exigir um pouco do centroavante essa movimentação. Eu acho assim, não é uma decisão fácil, evidentemente, porque a impressão que dá é que na hora que você acertar com o centroavante, né, seja ele o Yuri Alberto, seja o Pedro Raul, que parece menos provável ainda. Difícil, hein? Haja esperança no ser humano. A coisa pode até andar. Agora, o jogo de volta é um jogo diferente. O jogo de volta é um jogo que talvez contar com atacantes de maior mobilidade e abrir mão desse cara de referência, talvez faça todo sentido. Porque eu imagino que o Grêmio vai ser um Grêmio diferente. Então, hoje a gente viu isso funcionar muito bem, né? E talvez funcionasse até melhor, eu não sei, se não houvesse a expulsão do Ranieri. Porque eu também não entro muito nessa, foi melhor para o Corinthians. Aí eu acho um pouco demais. Mas o fato é que, mesmo depois da expulsão, o Corinthians continuou jogando bem. O Corinthians continuou produzindo. E eu acho que isso teve muito a ver com o perfil dos jogadores de frente que ele passou a ter